Fala cambada, e continuando o assunto Nosferatu aqui no canal, hoje vamos abordar a vida de Max Schreck, que é um dos nomes mais enigmáticos e icônicos do cinema de terror. E embora sua carreira tenha sido vasta, foi a sua interpretação do vampiro Conde Orlok no filme Nosferatu de 1922, o filme de Murnau, que o consagrou na história do cinema. Seu retrato do vampiro, uma figura cadavérica e monstruosa, deixou uma marca permanente, estabelecendo um novo padrão para a representação de criaturas sobrenaturais no cinema. E uma curiosidade intrigante sobre o Max Schreck é que o seu sobrenome significa susto ou medo em alemão, e isso adiciona uma camada especial ao seu legado como intérprete de Nosferatu, um dos personagens mais aterrorizantes da história do cinema. É quase como se o destino tivesse escolhido Schreck para dar vida a essa figura assustadora. O fato do seu nome literalmente evocar medo contribui bastante para o mistério e o fascínio em torno do ator. E essa coincidência simbólica reforça ainda mais a conexão entre Schreck e o gênero de terror, tornando a sua performance em Nosferatu ainda mais icônica e memorável. Antes de Nosferatu, os vampiros no cinema e na literatura, como o Drácula de Bram Stoker, eram muitas vezes apresentados como figuras aristocráticas e sedutoras. Schreck, no entanto, criou algo completamente diferente com a sua interpretação de Orlok. O vampiro de Nosferatu é mais uma encarnação da morte e da decadência do que um nobre sedutor. Schreck, utilizando-se de sua própria habilidade com maquiagem, transformou-se em uma criatura quase animal, com dedos longos e esqueléticos, orelhas pontudas como as de um morcego e dentes proeminentes que lembravam muito os de um rato. Essa imagem grotesca e perturbadora contrastava radicalmente com os vampiros refinados que Hollywood mais tarde imortalizaria. E a construção visual desse personagem ela foi inteiramente do Schreck. Ele desenhou sua própria maquiagem, esculpiu o nariz em forma de gancho, as sobrancelhas pesadas e os dentes afiados que complementavam a sua transformação. Sua pele pálida e desprovida de vida foi trabalhada com camadas de graxa e outros produtos de maquiagem, que ali, sob as condições de iluminação perfeitas da época, criavam um efeito ainda mais fantasmagórico nas filmagens. A presença de Schreck nas telas era uma combinação de habilidade técnica e pura presença física. Sua figura alta e esquelética, somada à maneira como ele se movia em cena, transmitia uma sensação de rigidez quase mortuária. Quando Nosferatu foi concebido, Murnau e o roteirista Henrik Galeen estavam em busca de um ator que pudesse trazer à vida uma figura realmente apavorante. Inicialmente, Murnau queria Konrad Veidt, um grande nome do cinema expressionista alemão, mas Veidt estava ocupado com outro projeto na época. Foi então que Max Schreck foi escolhido, graças a uma indicação de Hans Hammel, amigo de Murnau. Schreck, que havia se destacado no teatro alemão, em particular por sua interpretação de Harpagon em O Avarento, de Molière, aceitou o papel, vendo nele uma oportunidade de explorar suas habilidades como maquiagem e caracterização. O Schreck e o produtor do filme, o Alben Grau, trabalharam juntos no desenvolvimento da aparência de Orlok. Durante uma tarde em Munique, onde Schreck se encontrava no palco, eles experimentaram diferentes trajes e maquiagens, e no final do dia, pronto. Tinha a figura do vampiro, que estava praticamente completa. Inicialmente, o personagem não deveria ser careca, mas Schreck sugeriu a cabeça calva, que acabou se tornando uma das marcas registradas do monstro. Embora Schreck tenha interpretado muitos papéis em sua carreira, foi a sua interpretação em Nosferatu que acabou se tornando seu trabalho mais conhecido. O filme, que inicialmente foi ali uma adaptação não autorizada do Drácula, foi transformado por Murnau e Schreck em algo completamente novo. Por exemplo, a ideia de que a luz do sol poderia destruir o vampiro, por exemplo, foi uma inovação no filme. Não tinha isso na obra original do Stoker, nem nos roteiros anteriores do Galeen. E o Schreck, com a sua figura fantasmagórica, tornou o vampiro uma representação quase apocalíptica da morte, com uma legião de ratos e a peste seguindo a sua chegada. Embora a atuação de Schreck tenha sido fundamental para o sucesso duradouro de Nosferatu, ele não foi transformado em uma estrela de filmes de terror, como aconteceu com outros atores que seguiram seus passos, como o caso do Boris Karloff ou de Bela Lugosi. Ao invés disso, Schreck continuou a sua carreira no teatro e em papéis menores no cinema, mantendo-se uma figura versátil no cenário teatral e cinematográfico da Alemanha. A sua abordagem discreta à fama pode ser a razão pelo qual rumores começaram a circular de que Schreck poderia ser ele próprio a figura sobrenatural, ou que Max Schreck
era um pseudônimo de um outro ator, como Hans Humor ou até mesmo Murnau. Tais teorias, embora falsas, apenas aumentaram o mistério em torno do ator. Nascido Friedrich Gustav Max Schreck em Berlim em 1879, ele veio de uma família respeitável, seu pai sendo um oficial de topografia real prussiano. Desde jovem, Max foi atraído pelo teatro, apesar da resistência do seu pai. Ele finalmente seguiu sua paixão, estudando com grandes nomes do teatro alemão e começando a sua carreira em pequenos palcos provincianos antes de ascender a companhias maiores como a Deutsches Theater de Berlim e a Kammerspiele de Munique. Schreck era um ator dedicado ao seu ofício, sempre focado em aprimorar suas habilidades, especialmente em maquiagem e caracterização, o que o diferenciava de outros intérpretes da época. E ele foi casado com a atriz Fanny Norman e continuou trabalhando principalmente no teatro, realizando filmes de forma esporádica. E mesmo depois do seu sucesso com Nosferatu, Schreck preferiu papéis mais variados no palco, recusando-se a ser rotulado apenas como um ator de terror. O seu talento para transformar-se fisicamente o tornou um artista único, e essa habilidade foi evidente não apenas em Nosferatu, mas em muitos outros papéis que interpretou ao longo da sua carreira. Max Schreck faleceu em 1936, e a sua morte trouxe consigo o fim de uma era expressionista no cinema alemão. O seu legado, no entanto, vive intensamente na história do cinema de horror. E a sua criação do vampiro Conde Orlok não apenas redefiniu o gênero, como também estabeleceu como um dos grandes ícones do terror. E o impacto de Max Schreck no cinema é inegável. Seu nome se tornou sinônimo de terror, como evidenciado pelas homenagens no filme Batman Returns, onde Christopher Walken interpreta um vilão chamado Max Schreck. E na franquia de Schreck, onde o nome do protagonista é uma referência direta ao ator de Nosferatu. Schreck continua a ser uma figura reverenciada e misteriosa, seu trabalho em Nosferatu sendo amplamente reconhecido como uma das maiores performances de terror de todos os tempos. E embora ele tenha aparecido em outros filmes e encenado uma vasta gama de personagens nos palcos alemães, será sempre a sua personificação do vampiro que definirá seu lugar na história do cinema. Bem, fico por aqui, espero que tenham curtido essa breve história de um dos personagens mais icônicos das histórias de filme de terror. Comente, curta, compartilhe, eu fico por aqui, até a próxima.